Há dores que não gritam. Elas se instalam devagar, vestem-se de silêncio e com o tempo passam a definir quem somos ou quem acreditamos ser. Há pessoas que, sem perceber, tornam-se fiéis ao próprio sofrimento, não porque desejem sofrer, mas porque o sofrimento oferece algo que elas não encontraram em nenhum outro lugar: atenção, identidade, sentido. É aí que nasce uma das figuras mais traiçoeiras do inconsciente, o arquétipo da vítima. Carl Jung jamais chamou isso por esse nome exato, mas compreendia bem o mecanismo. A psique humana, quando ferida, não busca apenas cura, busca significado. E quando a ferida se torna o centro da narrativa interior, a dor vira um altar. O eu se organiza em torno do que perdeu, do que sofreu, do que nunca foi reconhecido. A dor se torna um espelho no qual a pessoa se enxerga todos os dias. E pior, se não houver consciência, ela se apega a esse reflexo. O arquétipo da vítima é uma forma simbólica que emerge do inconsciente coletivo. Ele representa aquele que sofre sem solução, que espera ser salvo, que se entrega ao desamparo como se não houvesse saída. No fundo, é uma criança interna ferida, que não teve seus pedidos ouvidos e que aprendeu a transformar o lamento em identidade. Mas Jung nos alerta: todo arquétipo tem dois lados. A vítima também guarda um poder oculto e é exatamente isso que a torna perigosa. Porque, por trás do papel de quem sofre, há uma sombra, a manipulação, a busca inconsciente por atenção, por cuidado, por controle emocional. Quando a ferida domina o comportamento, a pessoa começa a acreditar que só será amada se for vista como alguém que precisa ser consertado. É claro que nem toda dor esconde esse padrão. Sofrer faz parte da vida, mas quando o sofrimento vira estilo de vida, quando tudo se organiza em torno do trauma, o arquétipo da vítima está ativo. E se você nunca olhou para isso, talvez ele esteja mais presente em você ou em alguém que você ama do que imagina. Hoje vamos mergulhar nesse território oculto da psique, entender como esse arquétipo se forma, como ele age nos bastidores da alma, e o mais importante, como sair desse ciclo sem negar a dor, mas integrando o que ela veio ensinar. Porque a verdadeira força não está em fingir que não há feridas, mas em recusar-se a ser definido por elas. Desde cedo, a alma aprende o que precisa fazer para ser vista. Uma criança que chora e não é acolhida aprende a silenciar, mas uma criança que sofre e recebe atenção pode, sem perceber, começar a associar amor à dor. Isso não acontece de forma racional, é um processo sutil, inconsciente. O arquétipo da vítima começa a tomar forma aí, quando o sofrimento se torna um atalho para o afeto, para o cuidado, para o pertencimento. Carl Jung explicava que todo complexo nasce de uma experiência emocional intensa. Quando essa experiência não é integrada, ela se fragmenta, se fixa e começa a operar a parte do eu consciente. O complexo da vítima nasce justamente quando o trauma infantil se torna uma lente permanente. A pessoa passa a ver o mundo sempre a partir da falta, da injustiça, da dor não reconhecida. Esse padrão é traiçoeiro porque é discreto. Muitas vezes, a pessoa não se considera vítima, ela se vê como sensível, incompreendida, sempre esforçada demais e valorizada de menos. A sensação constante de injustiça é o sinal mais claro da presença desse arquétipo. E quando ele se consolida, a vida vira um campo de batalha emocional. Qualquer contrariedade é uma prova de que o mundo é cruel. Qualquer crítica vira humilhação. Qualquer frustração se transforma em abandono. Jung também nos lembra que arquétipos não são defeitos pessoais, são formas universais. Todos nós temos dentro de nós uma vítima em potencial. E todos, em algum momento da vida, nos sentimos injustiçados, esquecidos, maltratados. O problema começa quando esse estado passa a definir toda a identidade e a pessoa se recusa a assumir qualquer responsabilidade por sua trajetória. Isso gera um efeito devastador. Quem se identifica com a vítima abre mão do próprio poder. Espera que o mundo mude, que o outro peça desculpas, que a vida finalmente seja justa. E nesse estado de espera, o tempo passa. As oportunidades se perdem e o sofrimento vira vício, porque dói, mas dá sentido. Machuca, mas é familiar. A vítima inconsciente sempre acredita que o outro tem o poder.
Ela se vê como marionete das circunstâncias e não como autora da própria história. E por mais contraditório que pareça, isso pode trazer uma sensação de conforto. Se o mundo é o vilão, eu não preciso mudar nada em mim. Mas Jung nos mostra que o verdadeiro crescimento começa quando a gente para de esperar ser salvo e começa a se responsabilizar por transformar aquilo que nos fere. Há uma parte do arquétipo da vítima que raramente é reconhecida justamente porque ela se esconde sob o véu da dor. Estamos falando da sua sombra. Carl Jung nos ensinou que todo arquétipo carrega luz e escuridão, potencial de transformação e risco de destruição. A vítima não é a exceção. E quando essa figura se distorce, ela deixa de ser apenas alguém ferido e se torna alguém que fere sem parecer agressivo. A sombra da vítima é astuta. Ela não grita, não ameaça, não explode, mas controla, manipula e paralisa. Muitas vezes, a vítima inconsciente usa sua dor para dominar ambientes, culpar os outros, se colocar acima de críticas. Toda tentativa de confronto vira perseguição. Toda tentativa de ajudar é rejeitada com mágoa. E assim ela se protege do mundo, mas também o afasta. Esse comportamento não nasce de maldade, mas de um sistema interno de defesa. É a dor tentando manter seu lugar. A pessoa que se identifica com a vítima pode inconscientemente sabotar relações, oportunidades e até a própria saúde, porque o sofrimento, por mais angustiante que seja, também oferece ganhos secundários. Atenção, compaixão, desculpas e até mesmo isenção de responsabilidades. Isso se chama ganho secundário da dor. Jung não usava esse termo, mas descrevia claramente esse fenômeno, o prazer oculto em continuar sofrendo. É preciso olhar com coragem para essa sombra, porque enquanto ela não for reconhecida, a pessoa vai repetir padrões e acreditar que está sendo sempre injustiçada. Vai sentir raiva, mas não vai admitir. Vai desejar controle, mas vai fingir desamparo. Vai exigir cuidado, mas acusar qualquer distância de abandono. E assim, o sofrimento se retroalimenta, cresce em silêncio, se disfarça de sensibilidade e destrói conexões verdadeiras. Essa é uma das armadilhas mais sutis do inconsciente, usar a dor como justificativa para estagnar. E o mundo moderno, com sua valorização do discurso da vítima, muitas vezes reforça essa postura. A cultura do ninguém me entende, do estou sempre sendo atacado, do eu sofro mais do que os outros, pode parecer legítima, mas muitas vezes é apenas a sombra da vítima ganhando palco. Jung não via o sofrimento como algo a ser negado, muito pelo contrário. Ele acreditava que as feridas são caminhos para a individuação, mas também alertava: só cresce quem decide atravessar a dor, e não quem se instala nela. Por isso, reconhecer a sombra da vítima é um dos passos mais difíceis e mais libertadores da jornada psíquica. O arquétipo da vítima não atua apenas dentro da psique individual, ele também molda profundamente os relacionamentos. Quando alguém está inconscientemente identificado com esse papel, suas relações passam a girar em torno da queixa, da frustração e da expectativa de ser salvo. E isso cria dinâmicas emocionais desequilibradas, onde o outro é constantemente colocado como responsável pela dor ou pela cura. Em amizades, a vítima costuma ocupar o lugar da pessoa sempre em crise. Suas histórias giram em torno de traições, desilusões, perdas e desamparo. No início, os amigos oferecem apoio, mas com o tempo, percebem que a dor daquela pessoa não se transforma. Ela não busca soluções, busca reafirmações. Quer ser ouvida, mas não está pronta para mudar. E assim, mesmo inconscientemente, ela começa a esgotar quem está por perto, porque a energia do sofrimento constante cobra um preço de todos ao redor. Nos relacionamentos amorosos, o arquétipo da vítima pode se expressar de forma ainda mais intensa. Muitas vezes, ele atrai figuras que representam o salvador, pessoas que tentam consertar, proteger, assumir a dor do outro. No começo, isso pode parecer um gesto de amor, mas com o tempo, a relação vira um ciclo. Um sofre e acusa. O outro tenta compensar até que ambos se sentem presos, culpados e ressentidos. É como se a ferida de um encontrasse a culpa do outro, e juntos criassem um vínculo que parece profundo, mas é apenas disfuncional.
No ambiente familiar, a vítima pode assumir o papel do filho incompreendido, do pai injustiçado, da mãe sacrificada. São posições que evocam pena, mas também controle. Porque quem sofre passa a ter, inconscientemente, uma espécie de autoridade moral. Ninguém pode questionar quem está sempre machucado. E com isso, surgem chantagens emocionais, culpas silenciosas e relações marcadas por ressentimento não dito. Carl Jung entendia que todo arquétipo distorcido tende a se projetar. Ou seja, a vítima projeta no outro o papel do agressor, do culpado, do insensível. Mesmo que essa pessoa esteja apenas tentando viver sua própria vida, isso explica por que relações marcadas por esse padrão acabam em rupturas dolorosas, afastamentos bruscos e mágoas duradouras. Mas a boa notícia é que toda relação que revela um padrão inconsciente também pode ser um espelho de cura. Quando alguém percebe que está repetindo histórias de abandono, rejeição ou injustiça, não porque os outros são sempre cruéis, mas porque há algo interno que precisa ser olhado, o ciclo começa a se desfazer, e o arquétipo da vítima deixa de ser uma prisão para se tornar um chamado. Um chamado à consciência, à maturidade emocional e à libertação do passado. Transformar o arquétipo da vítima não significa negar a dor que foi vivida, significa sair da identificação com ela. É um processo delicado, mas profundamente libertador. Porque quando a pessoa compreende que não é a sua história nem as suas feridas, ela começa a recuperar algo que o arquétipo havia roubado, a soberania sobre si mesma. Carl Jung sempre enfatizou a importância da consciência. O primeiro passo é perceber, observar com honestidade como a própria narrativa está sendo construída. Quantas vezes você se sentiu injustiçado? Quantas vezes esperou que os outros percebessem o que você estava sentindo, sem que você dissesse uma palavra? Quantas vezes culpou o mundo por aquilo que, no fundo, você também contribuiu para criar? Essa autoobservação precisa vir sem julgamento, porque a vítima interna não surgiu por acaso. Ela nasceu de uma dor real, de uma ausência verdadeira, de um sofrimento legítimo. Mas o que foi necessário para sobreviver naquela época pode estar sabotando a vida de hoje. E só você pode fazer essa travessia. O segundo passo é assumir responsabilidade. Isso não significa culpar-se por tudo, mas entender que há um espaço de escolha. Sempre que você repete, "Eu não tenho culpa, ninguém me ajuda, ninguém me entende", você entrega o seu poder. Mas quando você começa a perguntar, "O que eu posso fazer com isso? Como posso reagir de forma diferente? O que essa dor quer me mostrar?", você recupera o leme da própria vida. Jung acreditava que a verdadeira cura vem quando integramos aquilo que foi rejeitado. A vítima, quando acolhida com maturidade, revela sua verdadeira face, a do sobrevivente. Aquele que suportou mais do que parecia possível. Aquele que resistiu, que continuou, que viveu mesmo sem saber como. Essa força existe, mas está escondida sob as camadas da autopiedade, da raiva e da dependência emocional. Outra etapa essencial é desenvolver a coragem de dizer o que sente. Muitas pessoas presas no arquétipo da vítima esperam que os outros adivinhem suas necessidades. Quando isso não acontece, sentem-se traídas, mas ninguém é obrigado a intuir sua dor. Comunicar-se com clareza, colocar limites, expressar emoções, tudo isso faz parte da cura. Por fim, é preciso permitir-se criar uma nova narrativa, uma em que você não é mais o resultado do que sofreu, mas a expressão do que escolheu fazer com isso. E aos poucos, você percebe que a vítima não precisa ser negada nem combatida. Ela precisa ser escutada, acolhida e depois deixada ir. Existe um ponto da jornada interior em que a dor deixa de ser um fardo e passa a ser um portal. É nesse ponto que o arquétipo da vítima se transmuta. Aquele que antes apenas sofria começa a escutar o que a dor veio ensinar. E pouco a pouco, ela se torna mestra. Não mais uma corrente que prende, mas uma chama que ilumina. Carl Jung via o sofrimento como um agente iniciático. Ele dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós se manifesta fora, como destino. Ou seja, enquanto a vítima interior não for olhada, ela continuará criando situações de dor. Mas quando essa figura é acolhida e compreendida, algo muda. O sofrimento ganha significado.
e a consciência se expande. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que sua história tem valor não como uma bandeira de tristeza, mas como um caminho de transformação. Ela para de competir com a dor alheia, de buscar reconhecimento através do lamento e começa a desenvolver empatia verdadeira, porque só quem já esteve no fundo sabe a importância de uma mão estendida. A vítima integrada se torna um curador silencioso, alguém que não precisa mais contar suas feridas, porque sua presença já é medicinal. Sua dor não se impõe, não se exibe, não cobra. Ela apenas existe como lembrança sagrada de que tudo pode ser atravessado. Essa pessoa passa a ouvir com profundidade, a enxergar além das palavras, a tocar almas com uma compaixão que não vem da teoria, mas da vivência. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna inteiro, unificando todas as suas partes, inclusive as mais sombrias. E o arquétipo da vítima, quando transformado, revela sua potência espiritual. Ele mostra que a alma não é aquilo que sofre, mas aquilo que sobrevive, que há uma força secreta dentro do mais frágil, que há luz mesmo nos cantos onde a dor fez morada. Essa nova postura também muda a forma como a pessoa lida com os outros. Ela para de exigir cuidado e começa a oferecer acolhimento. Para de repetir histórias e começa a ouvir histórias. Para de pedir provas de amor e passa a amar sem condições, porque sabe que tudo aquilo que um dia doeu também ensinou. A travessia é longa, mas possível, e no final, quem um dia foi vítima encontra algo que o sofrimento nunca prometeu: liberdade. Não a ausência de dor, mas a presença de sentido. Não um passado perfeito, mas um presente inteiro. E é aí que começa a verdadeira cura. Nem sempre é fácil perceber que estamos mudando. O arquétipo da vítima se instala tão sutilmente que, quando ele começa a se dissolver, a mente se sente estranha, quase sem identidade. Mas há sinais claros de que algo está se transformando. São mudanças internas, silenciosas, mas profundas. E quando você as reconhece, entende que já não é mais a mesma pessoa que habitava a dor como se fosse morada eterna. O primeiro sinal é a mudança da pergunta. Quem está preso no papel de vítima costuma perguntar: por que isso aconteceu comigo? Já quem começa a sair desse papel pergunta: o que posso aprender com isso? É uma diferença sutil, mas radical. Uma pergunta paralisa. A outra abre caminho. Uma exige respostas do mundo. A outra convida à reflexão interior. Outro sinal é a recuperação da autorresponsabilidade. A pessoa começa a perceber que não é culpada por tudo o que aconteceu, mas é responsável por como lida com o que aconteceu. Ela deixa de culpar os outros por seus fracassos, suas mágoas, seus limites, e passa a assumir escolhas, reconhecer padrões, revisar atitudes. Isso não a torna fria, a torna inteira. Surge também uma mudança na linguagem emocional. Em vez de frases como "ninguém me valoriza, ninguém me entende, sempre me traem", ela começa a dizer: "eu estou aprendendo a me valorizar, estou me conhecendo melhor, escolho com mais consciência com quem me relaciono." A vitimização dá lugar à presença. O lamento cede espaço à clareza. As relações também começam a mudar. Laços baseados em pena, dependência ou manipulação perdem força. A pessoa deixa de buscar o salvador e, com isso, atrai pessoas mais maduras, mais livres, mais verdadeiras. Também começa a colocar limites com mais naturalidade, sem culpa, sem explosões, porque entende que dizer não é um ato de respeito por si. E há, acima de tudo, um novo tipo de paz. Não a paz artificial de quem reprime emoções, mas a paz profunda de quem olhou para dentro e não fugiu do que encontrou. A pessoa começa a confiar em si, a respeitar o próprio tempo, a não precisar mais convencer os outros de nada, porque, no fundo, já não precisa mais ser vista como alguém que sofre, e sim como alguém que vive. Carl Jung chamava esse ponto de retorno à totalidade, quando o indivíduo não está mais fragmentado entre o que gostaria de ser e o que não aceita em si, quando há reconciliação, quando a dor não precisa mais ser provada, e sim transformada. É aí que o arquétipo da vítima, enfim, se dissolve, não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. Quando a vítima interior é reconhecida, ela deixa de gritar. Quando é escutada com compaixão, ela para de manipular.
Quando é abraçada com maturidade, ela revela aquilo que sempre escondeu, uma alma que desejava ser amada, mas não sabia como. É isso que Carl Jung nos oferece, não um julgamento sobre quem sofre, mas um caminho para integrar a dor sem se tornar refém dela. Porque todos, em algum momento, carregamos esse arquétipo. Todos já nos sentimos injustiçados, ignorados, quebrados por dentro. Mas o sofrimento só se transforma quando deixamos de usá-lo como identidade e começamos a vivê-lo como passagem. O que nos machuca pode nos ensinar, o que nos prende pode nos revelar, e aquilo que parecia uma maldição pode se tornar o início de uma libertação. A vítima que encontra sentido se transforma em curadora. A dor que é atravessada vira ponte. E a alma que se recusava a seguir em frente por medo, por apego, por exaustão, um dia acorda e percebe que não precisa mais carregar o mundo nas costas, porque a verdadeira força não está em suportar tudo, mas em saber o que não é mais seu para segurar. Este vídeo nasceu a partir de um pedido feito por um seguidor do canal, e isso para mim tem um valor especial, porque quando vocês sugerem temas, compartilham dores e ideias, esse espaço deixa de ser apenas um monólogo e se torna um diálogo real, uma travessia feita em companhia. Se você também carrega um tema no coração, uma dúvida, uma experiência que gostaria de ver explorada com profundidade e respeito, deixe nos comentários. Cada sugestão é um gesto de confiança e, muitas vezes, um pedido que outras pessoas também desejam fazer, mas não têm coragem de expressar. Que essa conversa continue viva e que cada reflexão aqui plantada encontre o solo certo dentro de você. Porque se há algo que o arquétipo da vítima pode nos ensinar, é que até a dor mais silenciosa merece ser escutada, mas nunca idolatrada. E que dentro de cada alma que um dia se sentiu fraca, há uma força esperando para ser reconhecida. Você não é a sua ferida, você é quem atravessa a noite e ainda encontra beleza no amanhecer.